1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Dermaclin Missões. Este é um trabalho voluntário mantido pela Dermaclin Aliança de Dermatologia e pela Dermaclin Excellence Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, eu sou médica, dermatologista, clínica cirúrgica, sou missionária e trabalho com a minha irmã, que é a Felícia. A Felícia, ela é professora, psicopedagoga, teóloga, missionária e ela é também promotora de venda de dermocosméticos da Dermaclin Excellence Cosméticos. Hoje, meus irmãos, nós estamos celebrando todos juntos o Dia do Trabalhador. Nós agradecemos a Deus pelo nosso trabalho, pelas nossas conquistas, e nós oramos pelos nossos irmãos em Cristo, irmãos que estão próximos de nós, irmãos na nossa família, amigos irmãos. Oramos também, meus irmãos, pelos nossos irmãos que estão muito distantes, que estão no interior do Brasil, em lugares em que lhe falta o alimento, lhe falta o abrigo adequado, pelos nossos irmãos que estão sofrendo pelas transformações climáticas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma grande enchente e que atingiu a todos nós. Um tornado atingiu nossa casa em janeiro de 24. E assim, se nós formos contar, todos nós estamos vivendo neste contexto de mundo, né, com essas transformações climáticas, todos nós temos tendo sofrimentos, né? Quantos dos nossos irmãos perderam seus negócios, suas empresas, perderam seus empregos? E se nós formos olhar além do Brasil, meus irmãos, nós temos irmãos lá na África, são refugiados internos, fugindo de um lugar para o outro, de um campo de refugiado para outro, onde a alimentação é muito carente para nossos irmãos. Nós temos irmãos em países em guerra, nós temos irmãos em países de regime político severo, como as ditaduras. Nós temos irmãos que estão agora, nesse momento, na Coreia do Norte, trabalhando exaustivamente, debaixo de castigo e recebendo muito pouco pela sua alimentação e absolutamente nada em remuneração para se manter e manter as suas famílias. Meus irmãos, nós servimos a um Deus grandioso, a um Deus que tem uma palavra para o nosso sustento. E hoje, sendo o Dia do Trabalhador, vamos lembrar o que Jesus fez. Aqui em Lucas, tá? Nós temos Lucas capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 15. Nós temos aqui quando Jesus alimentou uma multidão. O nosso Jesus Cristo é o mesmo, aquele Jesus que andou na terra, Jesus que ressuscitou, está aqui conosco hoje. E veja como ele fez com aquela grande multidão. Os apóstolos tinham acabado de terminar o trabalho deles, a jornada deles que Jesus tinha mandado fazer, e vieram reencontrar com Jesus. Então Jesus saiu com todos os discípulos, ele se dirigiu para uma cidade distante chamada Betsaída, que era no deserto. Foi para lá para descansar, já era final do dia. E foram. Só que a multidão, sabendo que Jesus estava indo para aquela cidade, a multidão seguiu Jesus. O que aquela multidão queria, meus irmãos? Eles estavam sedentos da palavra de Deus. Eles criam que aquele Jesus Cristo é o Filho de Deus que estava ali com ele, que tinha uma missão. Eles sabiam das profecias, mas eles estavam ali seguindo Jesus. A Bíblia nos diz aqui, em Lucas, que eram pelo menos 5.000 homens. E na época não era comum contar mulheres nem crianças. Vocês imaginam aquela multidão seguindo. E aí, quando Jesus viu aquela multidão, olha o que está escrito aqui, vou repetir o versículo para vocês. E Jesus os recebeu. Jesus já tinha feito muito pela multidão, já era hora de cada um ir para sua casa, mas eles continuaram seguindo Jesus. Jesus não rejeitou, Jesus não rejeita nenhum de nós que procura por ele, que segue Jesus. E Jesus os recebeu. E o que Jesus fez? Jesus então falou mais para eles sobre o reino de Deus. E tinham muitos doentes, e Jesus curou. E já era tarde, e aí os discípulos falaram: Jesus, já está ficando tarde, isso aqui é deserto.
Jesus despede essa multidão, pede para eles irem nas cidades ao redor, porque lá eles vão encontrar alimentos e até algum lugar para ficar. E Jesus disse para os discípulos: alimentem a multidão. Olha a ordem que Jesus deu, olha a autoridade. Mas Jesus, nós só temos aqui 2 peixes e 5 pães. Jesus pegou os 2 peixes, Jesus pegou ali os 5 pães, Jesus ergueu ao céu, Jesus orou, Jesus abençoou, Jesus pediu ao Pai. E Jesus então pegou os peixes, os pães, Jesus picou e Jesus disse para eles, enquanto Jesus orava, pediu que pegasse aquela multidão, sentassem todos em grupo de 50. Está aqui no livro de Lucas, tá? no capítulo 9. Essa história eu estou contando aqui para vocês. Vocês deverão depois acompanhar, porque eu vou colocar na descrição. E então Jesus entregou os discípulos para alimentar a multidão. E aquela multidão foi saciada, meus irmãos. Eles comeram e que sobrou. E Jesus disse a eles que juntassem tudo no cesto. Meus irmãos, 1º de maio, eu e a minha família, há anos nós fazemos isso. Nós assamos 2 peixinhos, pegamos 5 pãezinhos simbolicamente para que nós possamos refletir, lembrar esse milagre que Jesus realizou. Nós colocamos e nós oramos, tá? E oramos pela nossa família, por todos os nossos irmãos. Vocês sempre estiveram em nossas orações, mesmo que nós não conhecemos vocês, estiveram, que são nossos irmãos. E nós pedimos ao nosso Deus por todos nossos irmãos, que não lhe falte o alimento, que não lhe falte o casaco no frio, que não lhe falte o cobertor, que não lhe falte a refrigeração nos dias de muito calor, nos lugares muito quentes. É um dia que nós levamos o nosso pensamento e pedir ao Senhor multiplicação pelos nossos bens. Mas Jesus, antes de multiplicar o pão e saciar, Jesus falou do reino de Deus. Então é um dia para nós pensar, para a gente refletir, ler a Bíblia. Olha que passagem, que ensinamento lindo para o dia 1º de maio. Meus irmãos, são tantas mensagens para nós que seguimos Jesus. Quando Jesus multiplicou aqueles 2 peixes, aqueles 5 pães, Jesus fez isso para aquela multidão que estava seguindo ele. Nós somos hoje uma multidão que seguimos Jesus. E ele multiplica, ele abençoa, meus irmãos. Mesmo que alguém esteja passando por um momento de dificuldade, o teu salário não está dando para você pagar as contas, não está dando para você comprar alimentos. Se você perdeu o seu emprego, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus tem providência para você. Ele providencia o teu trabalho, o teu pão, ele providencia pessoas para trazer para você. Mas você não está desamparado. Creia em Deus. Siga Jesus. Siga os mandamentos da Bíblia. Meu irmão, nós temos ensinado e vamos continuar ensinando a Bíblia para os nossos irmãos que ainda não sabem muito manusear a Bíblia. Eu quero ainda concluir essa mensagem para vocês lendo Salmos, tá? Capítulo 37, 25, quando Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Olha o que Davi falou. Nem sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, se nós olharmos, o Senhor Deus tem providenciado para todos nós. O Senhor Deus tem colocado pessoas para nos socorrer nas horas de aflição. Quando um tornado atingiu nossa casa naquela madrugada e que nós levantamos o dia, tinham muitas pessoas que vieram para nos ajudar. E Deus não permitiu que nós fôssemos feridos nem os nossos animais. Foi grande tormenta, maior ainda o livramento. E é assim que o nosso Deus faz conosco. Meus irmãos, breve nós vamos voltar com a Escola Bíblica Brit Hadashah, com o nosso projeto Manusear, Ler e Amar a Bíblia no nível básico. Que Deus abençoe a todos nós, que tenham um Dia Internacional do Trabalhador muito abençoado.